acontece durante o processo de recuperação da dependência química, porque ele é diferente para cada pessoa que começa a usar, cada família tem uma característica diferente, um dependente diferente. Então, mas todos eles passam por estágios iguais, mais prolongados ou não. Então, quando eu for passando esses estágios, vocês vão pensando no dependente em que fase que passou, em que fase que está, ou como foi. Então, essa primeira fase, que diz ali a pré-contemplação, ele diz assim, não tem problema. Não, eu não. Então, é quando começa a usar uma substância, às vezes na bebida, no cigarro, ou começa a usar uma substância mais leve, aquele assim que usa uma vez, usa outra, usa ali, aí a pessoa diz, não, quando a mãe vai repreender, ou quando alguém descobre, não tem problema, só usa de vez em quando. Então, primeiro, ele fica nessa primeira fase de pré-contemplação, a pessoa vê o lado positivo da droga. Tá? Ele não percebe as perdas, as consequências, porque no começo ele está controlando. Nós que vemos de fora, o familiar, quem já tem experiência, é a parte mais dolorida para mim. É quando eu vejo uma mãe com alguém usando e não tem problema nenhum. Quando ele trabalha direitinho, ele paga as contas dele, ele faz, ele está. Então, ainda não sente o drama. Tá? Aí ele passa para o segundo estágio. Por que esse estágio? E alguns demoram mais, outros menos. Tá? Por isso que quando nós vamos ministrar palestra, falar nas escolas, tem que tomar cuidado com aquela imagem da pessoa magrinha, moradora de rua, sofrendo. Não se usa muito mais isso, porque o adolescente, ele olha o colega do lado, dirigindo, passeando de carro e usando. Porque alguns levam muitos anos até passar por um outro estágio. Tá? Aí, esse segundo estágio de contemplação é quando ele começa a perceber o lado negativo. Ele começa a perceber, bem, talvez, você está usando, não está te fazendo bem. Talvez você tenha razão, É quando ele começa a perceber que está mudando o humor, começou já a gastar mais dinheiro, já está usando todo final de semana, já aumentou, já passou de uma substância para outra. Tá? E aí vai chegar nesse estágio, o terceiro, que é a preparação, que é o estágio onde a pessoa começa a se preparar para a mudança e quando ele começa a perceber as perdas. O que eu faço agora? O que eu faço agora? É aquela hora em que a pessoa começa a manipulação, quando ele começa a gastar o dinheiro e depois vê que já foi. É aquela hora que ele... E é interessante porque alguns são diferentes. Tá? Alguns são diferentes. Alguns já começam a pegar coisas de casa, a roubar. Outros não. Outros gastam só aguentam chegar até o pagamento. Tá? Ou começa as fases de mentiras. Eu conheci pessoas que diziam assim que esperava a mãe dormir, sair o final de semana, à noite, voltava no outro dia, enganava eles mesmos. Mas essa fase ele já começa a perceber que agora a droga já está controlando ele. E aí chega a fase da ação, que é a hora que ele resolve mudar. Então, a família geralmente entra nessa fase aqui. O que nós vamos fazer agora? O que nós vamos fazer agora? Então, é a hora em que, quando ele está consciente, decide ou vai internar, ou procura o CAPS, ou vai buscar remédio. É aquela hora em que tem que tomar uma atitude, certo? E nessa hora de ação é quando começa a interromper o uso. E muitos é a hora que vocês estão na casa de recuperação. É a hora que você percebe que é possível deixar, certo? E depois, tem que ter nessa ação, o que nós vamos fazer na ação? É nesse momento em que vocês estão na casa de recuperação e aí vem a manutenção. O que é possível fazer? O que eu vou fazer daqui para frente? O que eu vou fazer daqui para frente?
E se não for bem feito esse trabalho aí na hora da ação, na casa de recuperação, depois na manutenção vão vir as recaídas. Aí vão vir as recaídas. E isso pode ser um ciclo. E é muito triste quando a família não encontra uma casa de recuperação que faça um tratamento adequado. Existem muitas portas por aí que a pessoa só vai lá e só faz a limpeza, só a desintoxicação, e não preparam eles para a saída. E aí fica a decepção da família. Tem uma outra imagem aqui que ela mostra um ciclo. Olha, ele começa aqui, ó. No começo ele está usando apenas, achando que pré-contemplação não acontece nada. Alguns ficam 1 ano, 2 anos. Aí depois eles passam para a contemplação, que eles começam a perceber que eles vão perder. Que no começo eles controlam as drogas, depois as drogas controlam eles. Aí eles começam a se preparar, é aquela hora que não, tá bom, eu vou me internar, eu prometo que eu vou me internar. Não, agora eu vou dessa vez. Ou eu vai numa consulta, começo a tomar um remédio. Alguns passam pelo IPQ, né, que é aqui da região da Grande Florianópolis, vão lá, fazem uma desintoxicação, voltam. Aí vão, essa fase aqui, ó, na ação, essa ação são quando acontecem as internações. E eu vejo muitas famílias frustradas porque eles saem, daqui a pouco vão, olha aqui a recaída, aí começa tudo de novo. Passa, geralmente 2 meses, 3 meses, aí começa a preparação de novo. Não, tem razão, eu preciso voltar, eu preciso ir. Volta aqui para ação de novo, vai mais uma internação. Tá? E aí, observe que é sobe e desce, sobe e desce. E a palavra-chave para sair desse processo é aqui, ó. Manutenção. É você ter estratégias lá fora para você sair desse ciclo. Vai e vem, vai e vem. E isso judia muito da família. O mais triste aqui na questão, já vou passar para ele, o mais triste disso aqui são aquelas casas que vocês colocam, vai o acolhido, em que ele só fica ali sem nem psicólogo, às vezes sem medicamento, sem um acompanhamento da família, sem um tratamento contínuo, completo, e aí vem para casa, a família começa 2, 3 meses, ai, que alegria, foi agora dessa vez vai. Aí vem a decepção, dá a recaída de novo, tá, e volta ali.